Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O culto foi oferecido em ação de graças pelas mães, mas nós também queremos oferecê-lo em ação de graças pela vida do diácono Tom, que está aniversariando amanhã, e da nossa irmã diaconisa Mara, que está aniversariando no dia 12. Tudo pertinho. Que o Senhor abençoe esses amados de um modo muito, muito especial. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler inicialmente do versículo 27 até o 30, mas eu peço à igreja que deixe as Bíblias abertas, porque nós vamos voltar ao texto. Mateus, capítulo 14, do versículo 27 até o versículo 30. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Vamos ler até aqui, inicialmente. Amém? Amém. Nós dizemos também amém às orações já feitas. Hoje é um dia em que se comemora o Dia das Mães. E eu peço licença ao pastor para falar, e a congregação também, para falar especialmente para elas. Falamos para todos, mas especialmente para as mulheres de fé que estão neste lugar. É interessante que mulher e fé até rimam. As mulheres, elas, especialmente quando elas oram por filhos, por maridos, elas são capazes de tirar leite de pedras. E elas não desistem, elas permanecem, elas lutam em oração. E é pensando nisso que eu queria que juntos nós examinássemos esse texto da palavra de Deus. Na verdade é um desafio à igreja a experimentar essa fé viva, onde não há lugar para nenhum porém. E é sobre isso que a gente gostaria de falar. O texto acima citado fala de uma das mais dramáticas lições de fé ensinadas por Jesus aos seus discípulos. Aquela, na verdade, não era a primeira vez que Jesus ministrava sobre fé aos seus discípulos no meio de uma tempestade. O outro episódio está escrito no capítulo 8 e relata também uma grande tempestade, só que naquela outra ocasião, Jesus estava com eles, visivelmente, no barco. A primeira experiência tipifica os dias de Jesus na terra, antes de sua crucificação e ressurreição. A segunda experiência, essa que lemos agora, aponta para a era da igreja, quando Jesus se ausentaria da terra fisicamente, voltando para os céus. Ambas as experiências estimulam a prática da fé viva e incondicional. Cada um de nós recebeu da parte de Deus uma medida de fé. Nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo. E essa medida de fé, esta semente de fé, ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser cuidada para que essa fé ela seja multiplicada. E quando eu leio um texto como este, que fala de tempestades, é inevitável a gente pensar, se havia tempestades nos dias de Jesus na terra, imagine hoje.
E quando nós olhamos para algumas situações presentes, nós vemos quantas tempestades tem passado o povo de Deus nos nossos dias. Quando encontramos na Bíblia referência a muitas águas, a tempestades ou mar, são invariavelmente metáforas que apontam ou ilustram para as tribulações e os reveses da vida. Se nós parássemos aqui e ouvíssemos as histórias de cada um de vocês, certamente, eu creio que muitos de vocês estão enfrentando tempestades assoladoras. Mas eu queria muito que hoje, juntos, nós examinássemos esse texto da palavra, Mateus 14, a partir do versículo 22, que é o texto todo, terminando já no finalzinho, para que nós tentássemos buscar alento e encorajamento no meio das nossas tempestades. Eu sei que de repente a situação parece tão dramática que parece não ter saída. E eu quero dizer a você, a saída é o Senhor. A saída é o Cristo. Amém. Confia no Senhor. Entrega a Ele essa situação e a resposta virá em nome de Jesus. O mais surpreendente nessa sofisticada pedagogia de Jesus é que Ele não dá aula teórica. Ele nos coloca numa situação prática para que nós aprendamos aquilo que Ele deseja nos ensinar. Ele já colocou seus discípulos ali naquela situação prática, difícil, dramática, para que eles aprendessem vivenciando. E o que é que nos faz pensar que conosco, nos nossos dias, essa pedagogia mudou? Essa didática mudou? Não mudou. O Senhor permanece o mesmo. Então, meus amados, foi assim no passado, é assim hoje no presente. E será assim sempre. Cabe a nós nos tornarmos alunos ensináveis, prestarmos atenção àquilo que o Senhor deseja nos ensinar, deseja que assimilemos acerca dessa metodologia de ensino tão eficaz para sermos obreiros aprovados. Há muito crente repetindo de ano. Crentes que já poderiam ser mestres, mas ainda continuam no jardim da infância da fé. Cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Se vocês conversarem com essas irmãs que aqui estão, são guerreiras de fé. Guerreiras de fé que têm experimentado o impossível de Deus. Guerreiras de fé, mães que têm clamado pelos seus filhos. Algumas já receberam grandes respostas de oração, outras estão aguardando essas respostas, mas sem desistir de esperar, porque elas sabem em quem crê. A experiência daqueles discípulos, especialmente do apóstolo Pedro, tão ousado, está registrada aqui na Bíblia para nos estimular a atravessar vitoriosamente as nossas próprias tempestades, renunciando aos poréns que se levantam para atravancar as nossas vitórias. Presta atenção a isso em nome de Jesus. Todas as vezes que nós estamos passando por uma grande luta, por uma grande tempestade, nós tendemos a dizer assim: olha, eu creio que o Senhor está no controle, mas tira o mais, tira o porém, e apenas diga: eu sei que o meu Redentor vive e já se levantou sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Não estou vendo vento, não estou vendo chuva, não estou vendo saída humana para a situação, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Glória a Deus. E se os nossos olhos estão postos no Senhor, a resposta virá em nome de Jesus. O que
significa a palavra porém? Fui fazer uma pesquisa, viu, irmã Rosinha? É uma conjunção adversativa. O dicionário diz que inicia ou encerra uma oração ou um período cujo teor indica uma oposição ou restringe o que foi proferido anteriormente. Sabendo disto, por que então insistimos em usá-la exatamente quando se trata da nossa fé? Onde a fé não cabe nenhum porém. Não podemos levantar oposições ou restrições à nossa fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Há um pensamento atribuído a um grande pregador do passado chamado Charles Spurgeon, que diz o seguinte: a fé é a razão repousando em Deus. E eu queria convidá-los hoje, especialmente as mães, para que repousemos a nossa razão em Deus. É difícil, é impossível do ponto de vista humano, mas é sobrenaturalmente possível. E quem disse que nós estamos falando de naturalidade? Nós estamos falando de sobrenaturalidade. A experiência daqueles discípulos nos ensina que mesmo em meio às tempestades da vida, nós podemos, pela fé, contar com algumas certezas absolutas. Primeiro, versículo 22. Vamos ver o que é que o versículo 22 do contexto diz. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Primeira coisa que nós descobrimos aqui, que o próprio Senhor os compeliu para a tempestade. Não foi o diabo que mandou aqueles discípulos para o meio da tempestade. O Senhor não sabia que uma tempestade grande viria? Claro que sabia. Mas o Senhor não perderia aquela oportunidade de trazer lições preciosas para aqueles discípulos. Esta situação que você está vivendo agora é uma situação que implica em fé. Por que o Senhor permitiu que você chegasse a esta situação? Porque Ele tem algo precioso para lhe ensinar. Em nenhum momento o Senhor a quem você serve perdeu o controle soberano desta situação. Amém? Amém. Glória a Deus. A segunda coisa que nós aprendemos, a segunda certeza que nós temos a partir do texto, é que o Senhor se retira para orar sozinho e certamente intercedia por aqueles discípulos e também hoje intercede por nós no meio das nossas tempestades mais violentas. Versículos 23 e 24 dizem o seguinte: despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vento contrário, dificuldades grandes, ventos contrários, situações absolutamente adversas. Mas o Senhor está a postos, intercedendo por você. Glória a Deus. Aqueles discípulos venceram, superaram aquela dificuldade, porque o Cristo estava intercedendo por eles. E muitas vezes nessas situações onde nós precisamos atravessar águas turbulentas, o Senhor deseja que nós sejamos fortalecidos. Como é que nós criamos músculos? Exercitando esses músculos. Como é que nós aprendemos a ser fortes espiritualmente? Passando por dificuldades, passando por adversidades.
enfrentando tempestades, na certeza que o nosso Deus é um Deus real, é um Deus presente, é um Deus que se manifesta a nós, é um Deus que tem a palavra final. A última página dessa história ainda não foi escrita, o último capítulo dessa dificuldade que você está passando, é hora de choro, é hora de agonia, mas a última folha, o último capítulo dessa situação, o Senhor tem a caneta e vai escrever. Amém. E Ele tem a resposta para você, em nome de Jesus. E se eu posso dizer algo a você no dia de hoje, eu quero dizer a você: não temas, creia somente, e essa situação será resolvida por aquele que tem o controle soberano de todas as coisas. Quando cessam todos os recursos dos homens, entram em cena as infinitas possibilidades de Deus. Aquela possibilidade impensável, aquela saída impossível. E quando nós andamos pela fé, nós caminhamos no sobrenatural de Deus e podemos ouvir o inaudível. Creiamos nisso em nome de Jesus. Terceira certeza do texto: assim como Jesus acudiu os discípulos, Ele nos acode também. 25 e 26. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas, por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Quantas vezes nós estamos orando por uma situação, atemorizados, e de repente algo acontece que parece que o terror aumenta? Calma, é Jesus vindo sobre as águas. É de madrugada, está tudo escuro, e lá vem Jesus sobre as águas. Jesus tem senso de humor. Se isso acontecesse na terra do meu pai, certamente diziam que aquilo era um mal-assombro. Lá vinha um mal-assombro sobre as águas. E os discípulos pensaram sim que fosse um mal-assombro. Eles pensavam que fosse um fantasma. Mas não era um mal-assombro, não era um fantasma, era o próprio Jesus vindo na direção dos seus discípulos. Então a situação está extremamente dramática. Você está olhando, está achando que as coisas pioraram. Não pioraram, Jesus está vindo. Calma, Ele está chegando. E a resposta está vindo para você de um modo assombrosamente maravilhoso. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Quarta certeza do texto: aquela situação foi a oportunidade de Deus para ajudá-los a crescer e se fortalecer. Você crê nisso? Amém? Amém. Versículos 27 até o 31 dizem o seguinte: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E Pedro nem era surfista. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro não podia dormir sem essa. Será que não é isso que o Senhor está dizendo a você no dia de hoje? Homem, mulher de pequena fé, por que duvidaste? Sou eu, não tem mais. Eu não sei qual é a obra que Deus tem na sua vida. Eu não sei o que é que Deus vai requerer de você ministerialmente. Mas esta situação específica, ela tem propósito de Deus na sua vida ministerial. Nada, absolutamente nada, acontece de forma aleatória na vida de um servo de Deus. Nada é obra do acaso. Tudo tem um
propósito perfeito nos planos perfeitos de Deus. Pedro, porém, teve medo, igualzinho a nós. Ele se assustou com o tamanho das ondas, ele se assustou com a fúria do vento, e ele tirou os olhos de Jesus. É o que nós fazemos. Nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos no vento das circunstâncias. Nós nos assombramos com o tamanho das ondas da situação, porque achamos que aquilo ali não tem saída, e submergimos muitas vezes em depressões profundas, achando que não tem saída. Tem saída. O salmista, quando ele no Salmo 121, ele disse: olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Creia nisso de todo o seu coração. Declare ousadamente a sua fé. E diga ao adversário: arreda, porque você não vai me assombrar, porque o meu Redentor vive. O Senhor não permitiria que você chegasse até onde você chegou para lhe dar uma rasteira. Tem propósito de Deus nessa situação. Presta atenção em nome de Jesus. Quinta certeza do texto, versículos 32 e 33. O Senhor ajudou os discípulos até o fim e fará assim conosco. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eles já tinham visto tantas coisas. Eles já tinham visto tantas manifestações do sobrenatural de Deus. Porque nós temos uma memória tão curta para as coisas que vêm de Deus. O Senhor agiu assim no passado e age assim hoje. Há aqui lições preciosas que precisam ser assimiladas por nós. Eu queria que você prestasse atenção agora. Seguir a Cristo nem sempre significa navegar em águas tranquilas. As tempestades, elas têm seu papel na sofisticada pedagogia de Deus. E ao contrário do que muitos pensam, elas são ideia de Deus e não de Satanás. Os poréns, sim, são enviados por Satanás para minar a nossa fé e nos tirar de combate. Portanto, cuidado com eles. Cuidado com os poréns. Segundo lugar, as tempestades vêm para nos corrigir, como fez com o profeta Jonas, ou para nos aperfeiçoar a fé, como fez com aqueles discípulos, e continua fazendo com cada um de nós. Cabe a nós nos deixar ministrar por elas. Muitas vezes o centro da vontade de Deus é no meio de uma tempestade. Tribulação, perseguição, enfermidade, aflição, perda ou provações de uma maneira geral. Essa semana eu comentei, na quarta e na quinta-feira, com uma postagem que cortou o coração. Pequeno menino sírio, cristão, teve toda a sua família assassinada pelo Estado Islâmico. E o menininho, ele com 3 anos, foi o último a ser morto. E antes da morte ele disse ao seu algoz: eu vou contar para Deus. Mas ficou ali, firme, sem negar o Cristo. Amados, quem sabe se não é exatamente isto que está acontecendo com você agora? O Senhor a impeliu para o centro dessa tempestade. Que tal perguntar ao Senhor: o que o Senhor deseja me ensinar no meio dessa tempestade? Terceiro lugar, clamemos por Jesus antes de submergirmos em nossas tempestades, e Ele certamente virá em nosso socorro. Não podemos esquecer que as tempestades são apenas caminhos que nos levam para mais perto de Cristo.
E se essas tempestades da vida nos fazem orar mais, elas fazem mais bem do que mal. Amém? Amém. Alguém já disse que muitas vezes, eu até já repeti isso aqui algumas vezes, que tem ocasiões que as bênçãos de Deus vêm estilhaçando as vidraças, ou parecendo um grande mal-assombro. São acontecimentos que chegam com barulho assombroso para mudar a nossa realidade. São bênçãos de Deus disfarçadas para nos sacudir e tirar da estagnação. Aprendamos a discerni-las. Deus quer dar uma sacudida em você. Levante-se hoje em nome de Jesus e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha pequena fé. Que nós sejamos fortalecidos assim em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração em nome de Jesus.